discordo da posição tomada por Vossa Excelência. Vou votar para rever essa posição. Agora, quero parabenizar Vossa Excelência por tomar a decisão de ouvir o plenário e do plenário ter uma posição soberana. Vossa Excelência, com isso, toma uma posição democrática de ouvir o plenário e que a última decisão, a última voz, seja do pleno dessa casa, ouvindo todos os senadores. Meu voto vai ser para rever essa posição. O regimento, ele fala em atribuições do Poder Judiciário, não se está querendo rever atribuições do Poder Judiciário, e sim se investigar possíveis delitos de membros do Poder Judiciário, não todos, mas de determinados membros de cortes superiores desse país, que não podem estar acima do bem e do mal, e que, se for constatado que cometeram um crime, tem que ser responsabilizado pelo crime que cometeram. E vão ter todo o direito de defesa, e assim se deve se fazer. Acho que o Poder Judiciário não pode ter essa coisa que não se pode mexer com o Poder Judiciário, não pode ser um poder intocável, ele deve sim também satisfações à população brasileira. Então, vou votar para que seja revista a posição de Vossa Excelência, mas quero parabenizar Vossa Excelência pela posição de submeter a sua decisão ao plenário, porque é uma decisão democrática que Vossa Excelência toma. Obrigado, senador Regufe. Senador Lazier. Presidente Davi, em primeiro lugar também... Do item 5, projeto de lei da Câmara 131, está encerrada a discussão. Os senadores e senadoras concordam, permaneçam como se encontram. A matéria está aprovada e vai à sanção. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Requerimento número 192 de 2019 dos líderes, solicitando o desarquivamento de matérias de autoria do senador Álvaro Dias, do senador Ciro Nogueira, do senador Espiridião Amin, do senador Humberto Costa, da senadora Cátia Abreu, do senador Paulo Paim e do senador Randolfo Rodrigues, que totalizam 144 requerimentos de desarquivamento. Em votação, o requerimento. Os senadores e senadoras concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado, a Secretaria da Mesa individualizará a votação de cada proposição. Os itens 6, 7, 8 e 9 constarão da pauta da sessão de amanhã. Outro informe para o plenário. Na reunião de líderes com os senadores e senadoras no dia de hoje, nós determinamos à Secretaria-Geral da Mesa que na sexta-feira possa ser encaminhado para todos os gabinetes dos líderes e dos senadores a pauta da sessão de terça-feira, a fim de que os parlamentares e as suas assessorias tenham um tempo hábil para estudar as matérias e para que a nossa produtividade na terça e na quarta e na quinta sejam mais efetivas. Nós estamos encaminhando na segunda-feira e, com base nos pleitos dos líderes legitimamente feitos na liderança, encaminharemos a partir desta semana na sexta-feira. Em resposta ao requerimento de constituição da CPI, a presidência esclarece que, dia 1º, foi protocolado no dia 19 de março de 2019, requerimento para a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, com a finalidade de investigar condutas improbas, desvios operacionais, violações éticas por parte de membros do Supremo Tribunal Federal e de tribunais superiores do país. A Constituição Federal, no seu parágrafo 3º do artigo 58, estabelece que a instalação de CPI depende de requerimento subscrito por pelo menos 1/3 dos membros da Casa e deve se prestar, em prazo certo, a apurar fato determinado. O regimento desta Casa, do Senado Federal, por sua vez,
exige, no artigo 145, que também seja estabelecido o limite de despesas a serem realizadas por esta comissão. 3. Nosso regimento, em seu artigo 146, também estabelece, com base nos princípios federativos e da separação dos poderes, que não se admitirá CPI sobre matérias pertinentes à Câmara dos Deputados, às atribuições do Poder Judiciário e às atribuições dos Estados. 4. O parágrafo 2º do artigo 145 atribui a competência para receber e avaliar o atendimento dos pressupostos de admissibilidade do requerimento. O exame permitirá o exercício da atribuição prevista no artigo 48, inciso 11, que determina que o presidente impugne as proposições contrárias à Constituição e ao regimento. Faço questão de repetir. Este artigo 48, inciso 11, determina que o presidente impugne as proposições contrárias à Constituição e o regimento. 5. Examinando os requisitos acima, constata-se que o requerimento atende ao número mínimo de assinaturas, indica prazo certo e limite de despesas, bem como o número de membros titulares e suplentes da aludida CPI. 6. Observamos que os requerentes apontam 13 fatos, cuja investigação pretendem seja feita pela CPI proposta. A análise das condutas ali descritas nos permitirá avaliar o cumprimento dos demais requisitos constitucionais e regimentais. Nos permitirá avaliar o cumprimento dos demais requisitos constitucionais e regimentais. 7. É importante, quanto a este ponto, mencionar que, além da vedação regimental prevista no artigo 146, inciso 2º, a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que invalida qualquer tentativa de investigação por CPI de atos jurisdicionais, ou seja, quanto ao acerto ou não de decisões emanadas do Poder Judiciário. Essas decisões se baseiam tanto no princípio da separação dos poderes, quanto das garantias constitucionais da magistratura, artigo 95 da Constituição Federal. 8. Entender de modo diverso, implicar aceitar que um poder da República pudesse relativizar as prerrogativas e garantias constitucionais outorgadas a membros de outros poderes, especificamente em relação ao Poder Judiciário, admitir a investigação de decisões judiciais implicaria outorgar ao Poder Legislativo a possibilidade de cercear a livre aplicação das leis pelos magistrados, ou seja, admitir os chamados crimes de hermenêutica. 9. Partindo dessa imposição constitucional, constatamos que muitos dos fatos descritos nos requerimentos se voltam contra decisões proferidas por membros do Poder Judiciário em processos concretos e identificados, em claro exercício de sua função típica, contra os quais cabem recursos e ações de impugnação previstas na legislação processual vigente. 10. Há, por exemplo, itens que descrevem o inconformismo com a concessão de liminares, com o lapso temporal que foram proferidas as decisões, ou com supostas decisões divergentes advinda de um mesmo magistrado. Em nenhum desses casos, a Constituição autoriza o Poder Legislativo, por meio de CPI, a se intrometer
no conteúdo destas decisões. 11. A existência de fatos entre os elencados que não podem ser objeto da CPI, por si só, já impede o recebimento do requerimento em exame, independentemente da avaliação de sua determinação ou não. 12. O recebimento parcial, com aceitação em relação a alguns itens e rejeição em relação a outros, implicaria no fatiamento do requerimento. Nesta hipótese, estaria o presidente se substituindo a vontade dos subscritores do requerimento, que o assinaram em sua integralidade. Não é possível afirmar que as mesmas assinaturas seriam apostas se o requerimento contivesse apenas alguns fatos e não outros fatos. 13. O indeferimento, portanto, respeita a vontade das minorias, devolvendo-lhe a oportunidade de apresentar novos pedidos, sem os vícios aqui apontados. Diante do exposto, considerando que o requerimento não reúne os pressupostos constitucionais e regimentais de admissibilidade, determino o seu arquivamento, com base no artigo 48, inciso 11, do Regimento Interno do Senado. Finalmente, recorro de ofício da minha decisão, democraticamente, ao plenário do Senado Federal, solicitando a manifestação prévia da Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do artigo 48, inciso 11, do Regimento Interno desta Casa. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senador Randolfo Rodrigues. Para complementar a vossa decisão, que o quanto antes a CCJ do Senado faça apreciação e remeta à manifestação final do plenário do Senado. É a decisão mais adequada para a resolução desse impasse, respeitando, em primeiro lugar, o direito de minoria de instalação de comissões parlamentares de inquérito, conforme pressupõe o artigo 58, parágrafo 3º, e, ao mesmo tempo, assegurando a possibilidade da manifestação da maioria das senhoras e dos senhores senadores. Então, rogo, obviamente assim o será, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o quanto antes, dê encaminhamento à manifestação de Vossa Excelência para apreciar. E aqui eu quero saudar Vossa Excelência por de ofício, ter recorrido de sua própria decisão à Comissão de Constituição e Justiça. E, em seguida, que essa decisão seja a decisão das senhoras e dos senhores senadores do conjunto plenário dessa Casa. Então, só tenho que saudar Vossa Excelência pela decisão, porque assim cada um das senhoras e senhores senadores, membros desse Parlamento, se responsabilizam de livre consciência pela condução que deve vir a tomar. Pela ordem de inscrição, senador Eduardo, senador Tasso, senador Regufe e senador Lazier. Senhor presidente, de igual modo queremos